A ideia dessa live é te mostrar como que você vai aprender na prática a como organizar e executar seus planos e metas de 2022. Então, tudo aquilo que você queira alcançar e atingir em 2022, eu vou te mostrar aqui na prática como eu faço, como eu fiz, né, já planejando o meu ano 2022, para que você possa aplicar também nos seus projetos, pegar ideias, insights e poder conseguir, de fato, planejar e saber, mais do que planejar, saber como executar, como você vai chegar, de fato, a cumprir. Porque a gente sabe que, né, que início do ano é tudo novo, né, a gente está disposto a começar coisas novas, fazer atividades novas, mas a gente sabe que conforme vai passando os meses, essas coisas acabam ficando de lado, e quando a gente viu, a gente já deixou todas elas para trás. Então, eu vou te mostrar como segui-las firme para que você possa ter um ano muito bom e conseguir cumprir tudo aquilo que você deseja. Tá bom? Então, né, primeiro eu vou falar um pouco de alguns conceitos, depois eu vou te mostrar aqui no meu computador, na prática, como eu fiz isso, utilizando alguns aplicativos que eu faço para gerenciar minhas atividades, minhas rotinas, tá? E a gente vai poder debater sobre isso. Então, primeiro passo aqui, a gente precisa falar sobre propósito, né? Então, primeira coisa, você tem claro o que você quer realizar em 2022? Esse é o primeiro passo, é saber o que você quer planejar. E mais do que saber, você tem claro por que você quer realizar isso? Porque uma coisa é você falar que eu quero alguma coisa, eu quero isso, mas sabe por quê? O porquê que você quer aquela atividade? Por que você quer aquele emprego? Por que você quer seguir naquela área? Por que você quer fazer uma atividade física? Enfim, N situações, você tem que entender o porquê. Essencialmente, você faz alguma coisa para que isso seja, de fato, algo que você vai se motivar a fazer. Porque não adianta nada você não entender o motivo por qual você faz. Eu não estou falando aqui um motivo mais complexo, pode ser um motivo muito simples, né? Por exemplo, eu gosto de jogar basquete, então é uma atividade física que eu gosto de fazer, faço sempre. Mas musculação é uma coisa que não me atrai tanto, eu até gosto de fazer, mas não tanto. Então, eu uso, né, como motivo para fazer a musculação, porque é importante eu fazer, porque ela vai me ajudar na minha performance no basquete, por exemplo. Então, você usa isso de âncora, de motivo, né? Seja, eu estou nesse emprego porque eu quero dar uma condição melhor para minha família. Então, você usa um motivo claro, né, um propósito claro para aquilo, para que possa realizar. Porque sem isso, você vai começar a fazer atividade e não vai ter razão porque você quer fazer aquilo. Então, por isso que é importante, sim, definir o propósito, por que você quer fazer o que você vai fazer esse ano, ou das principais coisas que você quer fazer, tá? E para tudo isso, para você entender por que você quer fazer e o que você quer fazer, você precisa se conhecer. Obviamente, é o detalhe principal e primordial para que você consiga fazer, tá? Você precisa se conhecer, olhar para dentro, entender de fato o que você deseja, né? A gente pega, às vezes, em muitas situações, a gente fazendo coisas para agradar outras pessoas e não a gente, e a gente precisa entender isso para que a gente tenha essa motivação, tenha isso muito bem claro para conseguir realizar tudo que a gente quer. Então, primeiro, se conhecer, saber o que você quer. Então, o primeiro passo, até já falando aqui, é você fazer esse brainstorming, né, do que realmente você quer, para você saber, depois disso, desmembrar no que realmente você precisa fazer para atingir esse objetivo. Mas o primeiro é o principal, você saber o motivo e deixar ele bem claro, né? Anotar mesmo esses motivos, anotar mesmo esse propósito, anotar mesmo o que você quer fazer para que você consiga executar suas tarefas, para que você consiga atingir seus objetivos, suas metas, né, mantendo isso a longo prazo, que é o mais importante, tá? Então, por isso que o propósito é o principal, tá? Eu vou falar um pouco da estrutura. O que você precisa ter agora na parte estrutural do seu dia a dia para que essas coisas consigam fluir, você consiga fazer. O primeiro passo é o planejamento, né? Obviamente, a gente precisa planejar as coisas que a gente quer executar, que a gente quer fazer, a gente precisa saber o caminho que a gente tem que trilhar para isso. Então, se você quer finalizar a graduação, você está no último ano de graduação, você sabe que você tem que passar por todas as disciplinas, você tem que entregar seu TCC, enfim, se você está dentro do emprego e quer mudar de cargo, você sabe que você precisa desenvolver algumas atividades para que consiga mostrar seu valor e conseguir esse aumento, ou, enfim, mudar de carreira. Então, tudo isso você precisa entender através de um planejamento, tá? Mas o que eu quero trazer aqui são duas coisas muito práticas para você conseguir, de fato, sair do papel.
Porque muitas vezes, quando a gente vai planejar o ano, né, o ano hoje, com todo o avanço rápido da tecnologia, transformação digital, pandemia, por exemplo, né, com vários e vários problemas que a gente vem enfrentando, a gente está com uma transformação cada vez mais rápida. Então, é mais difícil a gente planejar as coisas a curto prazo, pensar a longo prazo, desculpa. Então, há 1 ano, 2 anos, porque tanta coisa que pode acontecer nesse intervalo que fica complicado. E às vezes a gente pensa nisso e não consegue de fato planejar. Então, por isso que a minha dica já pega o que você quer no ano, por exemplo, eu quero fazer isso no ano. Mas tente entender tente planejar o próximo mês, com as metas mais simples que você puder para o próximo mês, tá? Então, para o mês de janeiro, o que você quer entregar, o que você quer fazer, né? Ou para os próximos 3 meses do começo do ano, para que você consiga ter metas palpáveis e já resultados significativos agora. Porque às vezes você vai traçar beleza, eu quero isso em 2022, mas se você atingir isso em março, como é que fica seu ano? Então, se é uma coisa que você só vai ter o resultado lá para o final do ano, então você precisa quebrar isso em micro projetos, em micro tarefas, né, para que você consiga ter essa execução e consiga entregar esse resultado. Então, por isso que planejar esse mínimo possível, você já consegue ter esse resultado mais próximo, mais palpável, e claro que ao longo desse tempo você vai sempre alimentando tudo que você quer executar, tudo que você quer organizar dentro da sua carreira, tá? Mas minha dica comece então pensando no próximo mês, nos próximos 3 meses, ao invés de pensar no macro em todos os meses, tá? Em todos os anos. E aí, claro que no propósito, você pode definir muito claro o que você quer a longo prazo. Isso a longo prazo pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou 2 anos, enfim. Se você definiu, por exemplo, meu propósito claro é seguir na área da educação, tá? Então, se eu quero seguir na área da educação, fica claro que isso a longo prazo, né? Posso começar agora, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas as outras propostas que você vai fazer mais palpáveis, você vai definir elas, obviamente, com uma clareza maior. Então, quero ingressar na área da educação. Então, o que eu preciso fazer? E aí sim você vai destrinchar isso em alguns passos, tá bom? Boa tarde, pessoal que está chegando na live aqui agora. Ela fica gravada assim, Neuza, para quem se inscreveu, tá? Então, primeiro passo, planejamento. Pensa na transformação rápida. Pensa em planejar o próximo mês com metas simples, né? Então, o que você vai entregar dentro daquele mês de resultados simples e palpáveis. E eu vou te mostrar uma técnica aqui para, de fato, você conseguir executar e sair desse platô de fazer tudo nas primeiras semanas de janeiro e depois tudo se esquecer. Qualquer uma das atividades que você queira fazer, essa técnica você vai poder usar para toda a sua vida. Ela é uma técnica que eu realmente uso quando eu tenho essa dificuldade de executar alguma coisa a longo prazo, eu vejo que eu estou faltando demais ou fazendo demais aquela atividade que eu estava buscando sempre fazendo, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Vou continuar nessa parte da estrutura para depois a gente falar dessa técnica, tá bom? Então, planejamento é a primeira parte da estrutura que você precisa. A segunda parte é seu corpo. Você precisa melhorar a sua alimentação, começar a fazer alguma atividade física, por mais simples que seja, se movimentar para que você tenha uma resistência, para que você tenha uma qualidade maior para conseguir fazer as suas atividades, tá? Então, depende de qual for a sua situação agora, tente entender, né, como você pode melhorar tudo isso. Não estou aqui para dar dica, né, de nutrição, de atividade física, não sou nutricionista, não sou educador físico, muito menos médico, mas tente colocar isso como uma coisa principal dentro do seu desenvolvimento, para que você possa se sentir bem, ter uma qualidade de vida boa, para que você consiga executar tudo aquilo que você quer. E aí isso entra muito do que eu falei ali em cima, né? Você precisa se conhecer a sua particularidade, a sua realidade, saber como você pode adequar para ter o melhor corpo possível. Não estou falando um corpo de atleta, nem nada disso, mas ter essa qualidade que vai te dar sustentação para você ter essa disposição e essa energia para conseguir fazer as atividades, tá? Então, cuidar do seu corpo é fundamental para que você consiga fazer. Como eu falei, o planejamento ele é uma parte. E se você colocar aqui a técnica de planejar, a parte de estruturar o planejamento, ela é uma parte. Mas o que vai fazer você, de fato, fazer as coisas é o seu corpo e a sua mente, que é o terceiro ponto aqui já.
a sua mente que vai entrar também dentro desse seu propósito, né? Vamos colocar assim, do que você quer buscar. Tudo isso vai estar realmente fácil. Não adianta eu te entregar aqui um método de gerenciamento de tarefas se não está claro para você por que você está fazendo aquilo, ou você não quer fazer aquilo, você não tem motivação para fazer aquilo. Obviamente, com o tempo, você não vai fazer, ou vai fazer mal feito, ou não vai entender como você pode migrar. Porque a gente sabe que a gente está em alguns momentos que não são o perfeito, que a gente realmente quer fazer na nossa vida. Eu sei que acontece isso, acontece comigo, com você, né, com qualquer pessoa. A gente faz coisas que a gente não quer fazer, mas a gente tem que saber o porquê a gente está fazendo e quais são, o que a gente vai fazer para mudar isso, né? Então, o que a gente vai buscar para fazer essa transformação, o que a gente precisa para mudar de área, para mudar de carreira, para mudar de vida, tudo que você queira fazer, tá? Então, o corpo é uma entrando na mente. Principalmente para te ajudar muito nisso, já dicas práticas. Desligar-se das redes sociais, né? Então, realmente, dá um tempo, né, no Instagram, Facebook, YouTube, diminui um pouco isso, olha para você, se conheça mais, usa esse tempo que você vai sobrar para melhorar sua alimentação, atividade física, planejar mais, passar mais tempo com a sua família. Então, isso é uma dica que vai já te dar uma clareza maior. E aí, né, você não precisa ficar ali, ou faz uma limpeza, se você usa, por exemplo, muito Instagram, como eu uso, segue só pessoas que realmente te agreguem, que você acredita, que você vê que te alimenta para o lado positivo. A gente sabe que hoje nas redes sociais é vendido muito, né? É um lifestyle que às vezes não é, às vezes não, né? Na maioria das vezes, não é a realidade 100% das pessoas. Todo mundo tem problemas, mas as redes sociais acabam mostrando só a parte boa. Isso pode gerar frustrações, como gera em mim algumas vezes, quando eu vejo. Então, eu também preciso me segurar nisso e é uma coisa que pode te ajudar bastante. Outra coisa também muito boa para fazer é a meditação. Então, hoje tem N técnicas de meditação. Você pode fazer, né, só usando sua respiração, usando uma música. Enfim, tem vários vídeos que ensinam. E não precisa fazer, até que eu vou falar aqui na técnica, mas faz 5 minutos todo dia. Não precisa fazer 10, 20, 30, 1 hora de meditação, virar né, o modo Buda. Não precisa disso. Mas faz isso, porque isso vai te ajudar nos momentos em que você precisa tomar decisões, em que você precisa ter clareza para buscar uma solução, independente do que você faça. Então, quando você tira esse momento para meditar, respirar e ficar com você mesmo, né? Obviamente os pensamentos vão vir, você vai limpando, vai focando na respiração. Quando você tiver um momento que realmente você precisa tomar uma decisão, você tem essa técnica que vai te ajudar a ter mais tranquilidade, mais clareza para fazer, tá? Então, cuidar da mente é fundamental. E um último passo aqui, que hoje a gente sabe que é fundamental em tudo que a gente vem vivendo, com todos os problemas que vemos enfrentando, é buscar ajuda, buscar uma terapia, um psicólogo. Isso também realmente faz muito sentido para que você possa se entender melhor, entender seus traumas e conseguir, de fato, ter uma clareza maior. Tudo isso vai te ajudar, aí sim, executar o que você tem que fazer. Aí sim, ter a motivação. Eu garanto que você vai conseguir fazer isso, mas você precisa melhorar esses aspectos, entendendo o que realmente você quer da sua vida, da sua carreira, e faz isso que com certeza vai dar muito resultado, tá? Então, a gente falou do propósito, que eu deixei, né, como marco principal no começo aqui, para quem chegou agora, que é você entender realmente o porquê você vai fazer, o que você quer fazer e o porquê você quer fazer aquelas atividades, para saber se realmente elas fazem sentido na sua vida, ou porque você quer alguma coisa, ou porque realmente esse é um objetivo que você quer alcançar, tá? Depois a estrutura, é planejar, você planejar de forma rápida, prática e focar sempre nos primeiros meses. A gente sabe que muitas coisas mudam ao longo do tempo, vamos planejar mais a curto prazo para que a gente possa entregar as coisas, já ter esses resultados e conseguir ter esse sucesso que a gente deseja já rápido, vamos dizer assim, e ter essa satisfação e continuar alimentando todo esse planejamento. A gente precisa cuidar do nosso corpo, como eu falei, melhorar sua alimentação, sua atividade física, e cuidar da mente também é principal para que você consiga ter essa clareza mental, conseguir de fato pensar melhor e conseguir ter o foco principal para que você consiga fazer as atividades, executar, né? Porque planejar, querendo ou não, é muito fácil, né? A gente, eu quero isso, o problema é o dia a dia da execução, e aí você precisa desses elementos que vão te ajudar nesses momentos, desse dia a dia. Pode parecer que não, mas faz muita diferença.
quando você tem essa estrutura melhor em você para que você consiga fazer. Beleza? E agora eu vou explicar a técnica aqui que vai te ajudar a executar tudo que você quiser aí de forma prática e rápida. Eu vou te mostrar na prática como eu fiz o meu e o que eu busquei aqui de uma forma bem simples, sem ferramentas mirabolantes, métodos complexos, tá? Coisa bem simples, mas que funciona. Só você aplicar aí na sua vida também. Vamos lá. O primeiro passo, né, essa técnica, na verdade, principal para você conseguir executar suas atividades, é você começar devagar. Então, tudo que você quiser fazer de novo, que é muito o que a gente faz no começo do ano, é você começar a fazer isso da forma mais simples e mais rápida possível, tá? Então, como seria isso na prática? Vamos supor que você quer começar a caminhar, tá? Você não tem costume de fazer uma atividade física e quer começar a caminhar. Ou, enfim, quer fazer outra atividade física, correr, fazer academia, enfim, você quer fazer alguma atividade física. E aí você vai fazer essa atividade física por, no máximo, 5 minutos. Então, esse é o seu compromisso, é 5 minutos de uma caminhada. Ou seja, ou você pode colocar número de, por exemplo, numa caminhada, você pode colocar número de voltas. Vou fazer 2 voltas no quarteirão. 3 voltas no quarteirão. Isso vai dar, sei lá, dependendo do seu quarteirão, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Então, esse é o seu compromisso. E você vai fazer isso todos os dias. Por quanto tempo? Por 1 mês, 2 meses. Você vai fazer isso porque isso vai criar seu hábito. E 5 minutos é tão insignificante, vamos dizer assim, que você vai conseguir fazer isso por mais tempo. Porque vale mais você fazer as coisas com consistência todos os dias do que fazer poucas vezes, muitas horas. A gente precisa dessa consistência diária, nosso corpo, nossa mente, ou nossos projetos, tudo precisa de uma consistência diária. Não adianta você, igual a gente vê muito na graduação, eu mesmo passei por isso, a gente chegar e querer aprender tudo da prova no dia da prova, né? Ou no dia seguinte, estudar nos últimos 3 dias. Isso é muito difícil, porque você tem uma concentração muito grande e nosso corpo, nossa mente, nós precisamos, nosso projeto, nós precisamos de um tempo, de um processo para que as coisas aconteçam. Né? A gente sabe que hoje tudo muito rápido, a gente acha que a gente também é rápido, mas nós precisamos de um tempo para assimilar tudo, para conseguir criar isso dentro da gente. Então, por isso que essa é uma dica principal. E eu, às vezes, me pego usando ela muito quando eu começo a dar desculpa para não fazer uma atividade. Você pode sentir isso. Por quê? Por exemplo, se você se compromete, vou começar a fazer uma musculação, e aí o seu treino é de 40 minutos a 1 hora. Você está começando aí no começo do ano. Você vai sentir tanta dor nos primeiros dias, na primeira semana. Se você não está acostumado a fazer atividade física, é muito fácil nas 2, 3 semanas primeiras ali você desistir. Porque você não entende o processo que leva para você, seu corpo criar essa resistência e você conseguir receber os benefícios. Na verdade, os primeiros meses ali da musculação vai ser muito sofrimento para você, para o seu corpo, para a sua mente, e aí você vai querer se afastar disso, tá? Eu estou falando musculação aqui, mas é a mesma coisa caminhada. Se você correr por 40 minutos, nunca tendo corrido ou caminhado, você vai sentir dores no outro dia, você vai sentir cansado e não vai sentir o benefício por trás de um longo prazo. Então, por isso que começar por 5 minutos, por mais besta que pareça, né, por menos tempo que pareça, vai te fazer ter essa consistência maior. E aí, é muito fácil você estando lá, né, então vou dar 2 voltas no quarteirão. É mais fácil você dar a terceira, tendo um compromisso de ter dado só 2, então você deu as 2, você pode parar. Mas você está ali já deu as 2, vou dar mais 2 hoje. Amanhã estou cansado, vou dar as 2 que eu tenho que fazer. Isso é tão prático, tão fácil de fazer, que isso vai te ajudar. Vou te dar um exemplo até para quem já fez atividade física, ou... Estou falando mais de atividade física, tá, pessoal? Mas serve para tudo, né? Seja um trabalho, seja estudar. Vou ler um livro. Leia 5 minutos. O que der de página em 5 minutos você vai ler, ou por página, né? Como eu falei aqui, pode ser volta na quadra, por número de coisas, mas o mais simples possível. Vou ler 2 páginas por dia. Só que tem um detalhe muito importante aqui, que é que você precisa acreditar e aceitar que só vai fazer os 5 minutos. Porque parece, né, quando a gente fala isso, é muito besta, não vou parar para ler 2 páginas de um livro, não faz sentido. Mas você precisa acreditar nisso, você precisa aceitar
que você vai fazer isso por 5 minutos. E que se te der vontade, você vai fazer por 10, 15, 20. Mas se não te der vontade, aquele dia tá ruim, ou tá muito acelerado, você acordou tarde, enfim, perdeu aquele horário, 5 minutos você consegue. Então, por exemplo, uma caminhada, vamos supor que você quer fazer todo dia de manhã, e um dia você não conseguiu de manhã, 5 minutos, na hora do almoço, você consegue parar e fazer os 5 minutos. Mas você vai fazer todo dia, e esse é o segredo, fazer todos os dias, criando esse hábito, você consegue fazer. E aí outra coisa é quando você já tem essa ideia de um exercício, até isso vai acontecer quando você começa, por exemplo, vou começar na academia, porque eu tenho ali 40 minutos de musculação que eu vou fazer todos os dias, 1 hora. Seu cérebro automaticamente, no outro dia, vai pensar, poxa, 1 hora e até eu sair de casa, me arrumar, não sei o que, fazer todo esse tempo. Então você já vê na frente todo esse tempo que você vai gastar, toda essa dor que você vai passar, todo esse estresse. E aí isso faz com que você já não vá antes de mesmo ir. Porque é muito longo essa atividade, é muito difícil, é muito complexa. Agora, 5 minutos, não tem muito trabalho. 5 minutos, fui lá, fiz, né, o tempo que às vezes eu estou ali na rede social, eu consigo fazer aquilo que... ler um livro, eu consigo fazer aquilo que eu me propus a fazer. E eu vou dar um exemplo na minha prática aqui. Comecei a treinar basquete, e aí eu treinava mais ou menos 1 hora e meia, 1 hora e meia treinando. E aí, comecei a fazer isso por muito tempo, né? Então, uma coisa também que me ajudou muito nesse processo de treinamento é que eu tinha um professor que fazia junto comigo. Então, eu tinha que estar lá, eu tinha um compromisso de estar lá junto com ele, e aí fazia. Então, isso é um incentivo a mais também quando você tem alguém junto com você que te ajuda nesse compromisso. Então, também fazer alguma atividade física, alguma coisa com algum amigo, amiga, pode ajudar muito. Mas não era nem esse o detalhe que eu ia falar. Aí, depois de um tempo, ele parou de dar aula e eu comecei a fazer sozinho. E aí eu ficava nessa na minha mente, poxa, 1 hora de basquete, fazer todo aquele treino, já lembrava do cansaço, todas as repetições, de aí já tinha outra coisa para fazer, falava, não vai dar tempo. Mas quando ele tava, dava tempo, sabe? Então, é muito estranho isso que a gente se auto-sabota sempre, tá? E é natural, né? Nosso corpo, nossa mente, a gente quer ficar de boa, no estado mais tranquilo possível, para gastar menos energia possível. É isso a eficiência da nossa mente, do nosso cérebro, tá? E a gente tem que lutar contra isso para criar essa resistência e aí cada vez mais isso aumentar, né? O nosso cérebro entender, poxa, é bom, esse estudo criou e eu consigo fazer. Mas voltando aí ao caso, então eu me via pegando nisso, e aí eu voltei e falei, não, hoje eu vou só para arremessar, 5 minutos para arremessar. Então eu ia, aí eu tinha, era isso, meu compromisso era 5 minutos para pelo menos fazer todos os dias. Todo dia eu queria arremessar 5 minutos. Então eu descia lá, começava a arremessar, começava a aquecer, tal. E na hora que eu vi, falei, vou começar a fazer o treino. Aí fazer o treino de drible, então é um treino, é um circuito, né? Eu faço o treino de drible primeiro, depois eu faço um treino de mudanças, um treino de bandeja, de arremesso. E aí na hora que eu vi, 1 hora e pouco. Aí um outro dia eu fui, 15 minutos, já arremessei, eu tenho outra coisa, tinha um outro compromisso, eu acabou que eu não estava muito cansado do dia anterior, fiz os 15 minutos. Mas sabe, eu criei essa constância, no outro dia eu fiz 1 hora, e aí voltei a pegar essa rotina. Mas você só vai conseguir isso usando essa regra, começar devagar qualquer coisa que você queira fazer. Qualquer atividade que seja rotineira e que demanda uma energia, e aqui eu dei exemplo de atividade física, mas pode, como falei, ser um livro, ser, sei lá, um curso que está fazendo e você não consegue dar continuidade, estudar né, na faculdade, você acha muito difícil parar 1 hora todos os dias para estudar, você pode começar com 5 minutos. E aí, conforme você for criando e amadurecendo esse hábito em você, aí sim você vai conseguir fazer, tá? Então, começar devagar é a chave. Então, não começa o ano falando, vou para academia, vou ler 3 livros por semana. Não. É 5 minutos durante ali o primeiro mês de março, mas todos os dias, sabe? Todos os dias você vai, e você vai ver como que você vai criando esse hábito em você e as coisas vão começar a acontecer. Beleza? Ficou alguma dúvida sobre algum ponto aqui, pessoal? Que eu vou passar aqui para a nossa prática aqui, mostrando um pouco de como eu fiz, e aí de repente fica mais claro, às vezes, algumas coisas que eu falei aqui. Boa noite, Charles, Marli, Vanessa, Neuza, Edmilson. Sejam todos bem-vindos aí. Que agora eu vou mostrar aqui na prática
como é que vocês podem fazer isso, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela. Vamos lá então, pessoal. Vou começar aqui mostrando um pouco dessa parte do propósito que eu falei, tá? Que é uma coisa que vai te ajudar aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Vamos lá. Então, qual que é meus propósitos principais de 2022? E aí é que eu coloquei os propósitos mais macros que vão acontecer ao longo do ano, mas como eu falei para vocês, tem vários micro propósitos, mas objetivos e metas que eu quero estabelecer, que eu vou pensar isso no curto prazo, no primeiro mês, nos primeiros 3 meses. Então, esses são os objetivos que eu vou traçar, mas isso aqui são os propósitos, os porquês, vamos dizer assim, principais, porque eu vou fazer as coisas. E dentro deles, vocês vão entender que tudo que eu fizer vai sempre voltar a eles, tá? Então, o primeiro passo, eu quero construir meu nome no mercado digital, ajudando pessoas que querem ingressar e viver do marketing digital, entregando conteúdo profundo e estruturado sobre essa área, sem prometer aqueles ganhos rápidos, vida de nômade, ganhos extraordinários. Eu vou mostrar na prática o dia a dia de quem trabalha com mercado digital, com negócios digitais, com marketing digital, e mostrar realmente quais são essas possibilidades, quais áreas a pessoa pode seguir, quais caminhos, possibilidades, tudo que a pessoa queira realmente utilizar isso, tanto para ela trabalhar para uma empresa, trabalhar para o seu próprio negócio, ou usar isso como um benefício pessoal, né, na sua marca pessoal, para ingressar numa empresa e não trabalhar diretamente com marketing digital, tá? Segundo, é desenvolver as minhas habilidades de basquete para ter um corpo e uma mente melhor. Então, atividade física, né, o esporte em si, ele te ensina várias e várias lições, né, como disciplina, trabalho em equipe, muita coisa da parte vou fugir a palavra aqui, mas de raciocínio lógico. Então você tem que pensar muito rápido, usar habilidades do seu corpo, então melhorar seus reflexos. Então, para mim, me ajuda muito a atividade física. E tem várias, né? Tem luta, tem esportes, enfim, até corrida. Tem várias atividades que dá para você ter uma intensidade legal que vai te ajudar. E esse é um dos meus focos para que eu consiga ter um corpo melhor e uma mente melhor ao mesmo tempo. Então, essa aqui é a atividade principal que eu escolhi para, como falei, me ajudar na minha estrutura do meu corpo, para eu conseguir estar bem, conseguir fazer tudo que eu queira, seja pessoal, seja profissional. E uma grande coisa que eu quero fazer esse ano também é fazer uma viagem internacional com a minha esposa, que eu já queria ter feito né, um pouco antes da pandemia, mas veio a pandemia, enfim, aí não consegui sair, mas a minha ideia é a gente também fazer isso. E se eu entender que tudo que eu fizer a partir disso, então, vou fazer musculação, vou fazer meus treinos, vou dormir melhor, não vou beber, vou me alimentar bem, vão ser principais para isso aqui. Vou fazer lives, vou, enfim, fazer eventos, trabalhar na minha empresa, ter resultados na Congress-me com a parte de marketing digital que eu faço, vai ser para isso aqui, né? Então, tudo que eu fizer relacionado à rentabilidade, as coisas que eu for fazer dentro do negócio, também vai ajudar a ter o dinheiro para conseguir realizar essa viagem. Então, são várias coisas, entenderam, que vão entrando nisso. Eu pego esse propósito principal e vou fazendo ele em micro metas e objetivos ao longo do ano, tá? Mas aqui é só para você ter clareza realmente do principal que você quer e tenta focar, né? Tenta não pegar muita coisa, porque às vezes a gente não consegue, né? Principalmente no propósito. Então, busca seus principais mesmo, aquilo que vai te mover para que você seja, e aí aqui já fica salvo. Então, eu gosto de olhar isso aqui todos os dias, eu gosto de pensar nisso aqui sempre, para que eu possa me motivar e lembrar sempre do meu propósito, tá? Então, sempre anoto aqui. Agora, vamos para a parte das atividades, então, que vão gerar. Então, hoje, né, você tem que entender sobre você, o que você faz, sua rotina. Então, hoje, para entender muito bem quem é você, o que você faz, é principal, como eu falei. Por quê? Porque aí você vai entender, por exemplo, eu vou falar da minha rotina, né? Então, eu tenho uma empresa, a Congress-me, onde eu trabalho principalmente na área de marketing digital, onde desenvolvo eventos. Além disso, eu gosto de praticar atividade física, né? Passo meus momentos de lazer, não tenho filhos, não tenho cachorro, enfim. Então, tudo isso faz com que eu consiga me planejar de tal formato que eu consiga aproveitar e fazer as coisas que eu preciso fazer, tá?
E aí, dentro do meu trabalho, eu vou arrumar as atividades conforme eu preciso fazer e as atividades pessoais também, tá? Então, eu vou dar o meu exemplo aqui, obviamente você vai adequar isso para o seu, tá? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar assim com colunas, então isso aqui é mais um brainstorm, e eu pego por área, tá? E pegando sempre atividades que são fixas nesse caso. Que são atividades fixas, são aquelas atividades que eu tenho que fazer toda semana, tá? Então, elas se repetem. Então, verificar o planejamento semanal, verificar as OKRs e métricas, planejamento de resultados financeiros, preparar relatório, são coisas que eu tenho que fazer toda semana. Então, eu fui colocando aqui relacionado à minha gestão de marketing aqui, tá? E tem vários projetos que eu vou executando eles ao longo das semanas e meses, né, conforme eu for trabalhando. Então, a gente tem um projeto de, sei lá, específico para alguma coisa. Então, esse projeto ele tem começo, meio e fim, tá? Isso é uma coisa bem legal também, você saber trabalhar com projetos. Aí você consegue entregar as coisas de forma mais eficiente também, tá? Mas, enfim, aqui é bem prático, mais atividade. Então, eu coloquei aqui tudo e separei por área. Você pode pensar nas áreas aí, né, que você quer separar. Para a gestão de eventos, eu tenho 2 atividades também, então eu tenho que verificar as datas de divulgação dos eventos que estão em divulgação, data, texto, tudo para ver se está tudo certinho, e verificar os eventos que ainda estão na fase de duração. Na parte de gestão de conteúdo, então vou ter aqui as lives que eu vou fazer, preparar material, fazer lives, tanto para o meu canal, essas lives que eu faço, da plataforma, gravar vídeo. Então, tudo aqui tem as lives que eu tenho que fazer e eu deixo aqui também programadas, tá? Que é quinta. Gestão operacional, então atividades mais de suporte, tanto para responder contato no WhatsApp, no e-mail, no Slack, a ferramenta que a gente usa, tanto demanda do time quanto dos nossos organizadores, é diário e eu também coloco aqui também como atividade recorrente. Pessoal, né, então uma leitura de livro, então todo dia eu leio um livro, tenho que estudar meu MBA de marketing digital da Empíricos, faço um curso livre também, pelo menos 2 vezes por semana de marketing digital, treino de musculação pelo menos 3 vezes, e aí o basquete 5 vezes, e por último a meditação de forma diária também, tá? E aí por último algumas atividades de projetos que eu toco. Então eu tenho um congresso na engenharia de produção, eu tenho um podcast que é o Clutch, e aí eu tenho, né, a minha marca pessoal Guilherme Torrejão, e aqui o que eu tenho que estruturar de relevante na semana para cada um, tá? E aí, para que eu faço isso? Para saber que durante a semana, em algum dos dias da semana, eu vou ter que executar essas atividades aqui, tá bom? E aí, como é que eu faço isso? São atividades fixas, como eu falei, elas são mais constantes, mais recorrentes. E aí, como é que eu faço isso na prática, tá? Primeira coisa, algumas atividades dessas eu gosto de trabalhar no Google Agenda. E algumas atividades eu gosto de trazer direto para o Notion. E aí você pode fazer tudo lá no Google Agenda, ou tudo aqui também no Notion, ou em outro aplicativo que você queira gerenciar suas tarefas, tá? Mas eu vou mostrar aqui como é que eu faço. Então, eu peguei todas aquelas atividades lá que você está vendo aqui, né? Todas as atividades aqui, coloquei ela numa planilha. Exatamente está lá, só que né, uma embaixo da outra, sem estar segmentado, separado como está na planilha. A planilha foi só mais um brainstorm, como eu já falei em outras lives, né? Que a gente faz primeiro brainstorm, onde a gente coloca tudo que a gente quer fazer, vai agrupando isso por áreas. Então, eu já fiz tudo isso lá e trouxe para cá. E aí, na prática, o que eu faria? Né? Eu uso o Notion, tem uma aula só sobre Notion, vou estar explicando aqui, tá? Como montar também esse formato, onde eu trabalho aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, onde eu trabalho minhas atividades, tá? E aí, o que eu faço? Chego toda sexta, sábado de manhã, eu planejo minha semana seguinte. Então, eu só copio aqui, por exemplo, né? Minhas atividades são fixas, venho aqui no Notion, né? Como ele já é mais completo, ó, só coloco aqui e dou Ctrl V. E ele já cola, ó, todas as atividades aqui. Neste caso, ele colou por cima das atividades que estavam aqui, tá? Porque as atividades estavam feitas e aí ele não entende, enfim, ele cola. O que eu teria que fazer aqui, só para, né, a título, é criar todas as linhas certinhas para não dar esse problema aqui. Aí eu crio, mas como eu planejo do zero, então daria certinho, né? Então, faltou só mais 2 aqui, só para mostrar certinho para vocês. Então, a ideia era colocar aqui. E aí, beleza, cheguei na segunda-feira, eu sei que eu tenho todas as atividades fixas para elas serem feitas, eu vou marcando elas aqui, conforme eu marco, ela vai descendo aqui para baixo, tá? Então, assim que eu faço meu planejamento, aí eu tenho atividade física de terça, quarta, quinta e sexta, e aí eu vou colocando elas aqui, né, conforme eu vou executando, vou marcando elas, dando checklist, e elas estão segmentadas também por tipo, por projeto, e aqui são as categorizações que eu uso também. Então,
alguns estratégicos eu faço primeiro, né? E eu vou dividindo isso ao longo do meu dia, tá? Então, basicamente, assim que eu uso para fazer o meu trabalho nesse formato. Eu gosto de usar o Google Agenda para ver minha visão de horários e algumas coisas deixar aqui. Então, por exemplo, pessoal, meditação, leitura, igual eu coloquei lá, eu coloco que eu vou realizar elas todos os dias, das 7 às 8. Então, ficam tudo aqui. Blocos de trabalho, eu só coloco o bloco de trabalho, não a atividade que eu vou fazer em específico, mas os blocos já tem separado. A musculação, que é 3 vezes por semana, está aqui. O MBA, que eu tenho que fazer todos os dias, está aqui. Basquete, que eu faço 5 vezes, ele está aqui e ainda vou programar outro horário para os outros 2 aqui. A live que eu faço, ela fica bloqueada aqui também na minha agenda. Reuniões eventuais que eu vou ter, ainda esse ano não foi fechada todas, mas as reuniões são frequentes, né? Ou seja, que elas só acontecem todas as semanas, elas vão entrar também de acordo com aqui. Então, aqui eu consigo ter esse overview geral do que eu vou fazer, tá? E aqui eu não, como eu falei, não gosto de fazer qual atividade, qual horário eu vou fazer todas. Não, é o bloco de atividade, eu venho para cá e aqui é de fato que eu executo a atividade conforme a ordem de prioridade que eu tenho que fazer, tá? E aí, claro, pessoal, vão acontecer imprevistos ou coisas que não estavam previstas para serem feitas, né? E aí você vai precisar adequar, vai sobrar atividade, por exemplo, aqui. No meu caso, eu posso vir aqui, por exemplo, aí mudar a atividade para o outro dia e automaticamente a atividade veio para cá, tá? Então, é bem legal que o Notion ajuda você a ter essa organização maior, tá? Para você conseguir fazer. Então, basicamente é isso. Eu tenho aqui também o meu backlog de todas as atividades que eu tenho que fazer que estão sem data ainda. Depois eu vou colocar as datas. Mas, basicamente, é assim que eu gosto de trabalhar. Recapitulando aqui. Primeiro, faz um overview geral. Separa por áreas, pode ser pessoal, por disciplinas, pelo seu trabalho. Pensar no que você vai fazer. Pensa no que você tem recorrente. Isso é muito importante para você já ter claro o que você vai fazer. Depois, pensa por projetos. E aí o que você vai fazer nesses projetos, e aí você vai anotar aqui e depois dividir isso por tarefas, enfim, né, para aquele projeto. E aí faz também um brainstorming depois geral, se você tiver das suas atividades que são que não são, né, atividades fixas, que são atividades que são particulares, ele tem que fazer. E eu gosto de colocar sempre essa parte aqui, você colocar também, responder o WhatsApp pessoal e tudo, para você separar esses tempos e não perder tempo todo dia, toda horário, né, respondendo isso, tá? Então, por isso que é muito importante você, né, utilizar aqui. Depois disso, né, eu venho aqui para o Notion, por exemplo, e programo aqui conforme a semana, tá? Mas claro que você pode gostar de usar outro formato, você pode também, né, um formato mais de usar o Trello, enfim, outro aplicativo que você queira fazer, mas aqui eu estou mostrando no Notion, que é o que eu faço, eu gosto de trabalhar em listas, né? Então, aqui você vê minha lista da segunda, da terça, da quarta, da quinta, né, de todos os dias. Você vê que até sexta, né, porque é ano novo, não tem nada aqui, né? Mas você vai organizando isso conforme essa rotina. E aí, né, aqui você também vai ver, por exemplo, tem muita coisa que eu tenho que fazer segunda. Então, será que eu não posso começar a fazer algumas coisas que são segunda, que são importantes para segunda, né, que são relatório, tudo, será que eu não posso fazer na sexta, já para adiantar algumas coisas, não ficar muita coisa, ou alguma coisa dessa, será que eu não posso fazer na terça, não precisa ser a segunda? Então, aqui você vai conseguindo entender realmente o que você pode fazer, entendeu? Colocando as atividades fixas, você vai conseguir entender. E a pessoal, a mesma coisa, você coloca aí, pode colocar, por exemplo, esse aqui, eu poderia colocar muito bem aqui no Notion também, e marcando checkzinho aqui. Eu cheguei a criar aqui também, por exemplo, mas não cheguei a fazer. Você pode criar, por exemplo, uma planilhazinha assim, ó, no Notion dá para fazer, coloca a data, as atividades que você tem que fazer e marcas que você fez naquele dia. E aí você também vai tendo esse contato todo aqui, tá? E aí, é isso, pessoal. Eu queria mostrar aqui mais de forma prática, como eu fiz aqui o meu. Então, primeiro vocês viram aqui, eu defini o propósito, tá? Eu defini o propósito aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu defini o meu propósito geral. Depois disso, eu venho para cá, faço esse brainstorm aqui numa planilha. Você pode fazer no papel, por exemplo. Você não sabe as categorias também. Você vai pensando e vai criando de acordo com o que você vai fazendo. Vai organizando. O computador é melhor do que no papel, que você consegue, né, vir aqui, jogar para baixo. Enfim, você consegue
acrescentar mais linha e fazer isso de uma forma mais estruturada. Mas nada impede você fazer no papel. E aí pensa, vai fazer por projeto, por disciplina, o que você vai fazer, estudo, atividades, enfim, você pode pensar em vários formatos, e aí você pensa em todos eles que você queira fazer. Pode usar, por exemplo, o Google Agenda, como falei, que ele é muito bom, tá, para você fazer esse planejamento, conseguir acompanhar isso de forma mais prática, né, mais visual aqui, vamos dizer assim, o seu macro das suas atividades, e aí você trabalha isso por blocos e depois você pode, por exemplo, arrumar isso no Notion, num Trello, em algum gestor de atividades, de tarefas, desculpa, e aí você vai fazendo isso aqui. No meu caso, eu gosto de fazer nesse formato de lista. Se você gosta de fazer nesse formato de lista, indico que você siga aí o passo a passo que eu fiz. Como eu falei, tem aula já de Notion específico para criar essa planilha aqui de forma automática, como vocês estão vendo. Por exemplo, se eu mudar essa atividade física para dia 31, por exemplo, automaticamente ela está aqui na sexta-feira. Então, eu consigo fazer esse arranjo muito rápido, da forma que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser mudar essa atividade física para outra categoria, automaticamente ela desce de ordem de prioridade. Eu tenho ordem de prioridade que vai pelo tipo, tá? Então, aqui são os tipos de atividades que eu tenho e elas estão sempre na ordem, né? Aqui, ela vai estar sempre a atividade estratégica e assim sucessivamente. Mas se eu quiser fazer alguma coisa diferente, vamos supor, isso aqui é muito prioridade porque é uma coisa urgente que eu tenho que fazer. Então, eu tenho um nível de prioridade que eu posso digitar aqui, né? 1, 2, 3, e automaticamente essa atividade vem para cá. Tá? Então, são algumas... Se eu marcar atividade, ela vai para o final, final daqui, eu só vejo as atividades. Tá? Se eu quisesse também, é porque eu não faço aqui, mas tem uma função, ó, se eu quiser aqui colocar só atividades que ainda não foram feitas, tá? Então, se eu marcar aqui, ó, se eu marcar uma atividade que foi feita, ela some daqui. Ela está aqui, mas é porque foi o jeito que eu pedi para ver, tá? Se eu tirar aqui, por exemplo, ó, ela vai aparecer aqui novamente. Também posso fazer isso se eu, caso, não queira que... Só quero ver o que não foi feito, né? Então, também é legal fazer assim, tá? E aí dá para você fazer várias visões, né? Vários formatos bem bacanas aí, que podem ajudar você. E aqui tudo de forma automática, tem uma aula só sobre isso, tá? Então, você pode